Oi gente, voltei e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre uma lista de livros bem curiosa e até engraçada. Eu estava dando uma organizada aqui na estante e eu observei aqui, manuseando os livros, reorganizando, limpando aquela faxina de praxe, que eu tinha esses 8 livros que eu li, favoritei, citei esses livros em vários vídeos de lista, mas curiosamente eu não gravei resenhas de nenhum deles. E são livros lidos, favoritados, maravilhosos. Amei essas leituras, mas alguns eu até posso dar uma desculpa, gente, mas outros, sinceramente, eu não sei explicar por que eu não gravei a resenha. E hoje nós vamos conversar sobre esse assunto. O primeiro é As Aventuras de Pinóquio, do Carlo Collodi. Eu li nessa ediçãozinha aqui de bolso, luxo, ó, da Zahar. É um livro pequenininho, uma edição capa dura. Gente, lindo. Folhas amareladas, diagramação, ó. Temos notas de rodapé. Ao final, deixa eu conferir para falar com vocês, nós temos, se não me engano, cronologia de vida e obra do autor. E a gente conhece as adaptações, né, os desenhos animados, onde o problema do Pinóquio é a mentira. Ele mente, nariz cresce. Gente, é muito mais profundo do que se imagina a história do boneco Pinóquio. Esse livro aqui, ele faz parte daquele vídeo, daquela lista que eu gravei, das últimas leituras de 2023. Caso você não tenha assistido esse vídeo, eu deixarei linkado aqui embaixo e deixarei também não só esse link, como todas as outras informações importantes no box de descrições e no primeiro comentário fixado. Meu link geral da Amazon, vídeos que eu sugeri, vou deixar tudo direitinho aqui embaixo para vocês, tá bom? Vai lá conferir depois. E quando eu li esse livro, gente, foi incrível. Porque você é Pinóquio, né? Parece que é uma coisa assim, corriqueira, já muito batida, muito conhecida. Gente, o problema do Pinóquio é que ele é muito teimoso, muito senhor de si, ele não aceita conselho, ordem, orientação, e ele não aceita tipo mesmo, ele não segue. Você fala, vai pela direita, ele vai de propósito pela esquerda. Pinóquio, não coma isso aqui, que isso aqui faz mal. Ele vai comer de propósito, sabe? Tô dando pra vocês aqui exemplos, e ele é muito influenciável, mas o engraçado é que ele só se deixa influenciar pelas más companhias, pelas más pessoas, sabe? E ele vai se tornando um boneco, né? Um personagem reincidente em cometer os mesmos erros e quebrar a cara. E, assim, foi uma leitura incrível. É um livro, assim, que inclusive eu aconselho para que se dê de presente, porque as lições de vida aprendidas aqui são profundíssimas. E eu não gravei a resenha desse livro, gente, porque Pinóquio, eu pensei assim, é um livro tão conhecido, apesar de toda essa profundidade, eu falei, ninguém vai querer assistir Pinóquio. Aí, não gravei a resenha. O próximo dessa lista, gente, lembrando que eu não estabeleci nenhum critério, tá? Para essa lista. Eu simplesmente peguei os livros e sentei aqui para gravar. Gente, eu amei esse livro. Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. Gente, que livro é esse? A Virginia, ela é convidada para dar palestras, 2 palestras em colégios exclusivos, específicos para meninas. E ela vai falar sobre a mulher e a literatura num contexto onde a mulher não tem pátrio poder sobre o seu próprio dinheiro. Se morre um parente e ela é a destinatária de uma herança, automaticamente, por ser mulher, essa herança é passada para algum homem da sua família, e se ela for casada, é automaticamente passada para o seu marido. A gente está num contexto aqui, década de 20, nós estamos em 1920, onde a mulher não pode fazer nada, onde a mulher não tem liberdade para ter uma sala para escrever, entrar, fechar a porta e fazer suas anotações em particular.
ela tem que escrever na sala de estar, no meio de todo mundo, e dentro desse contexto social aqui, qualquer pessoa pode chegar de repente, deixa eu ver o que você está escrevendo. E a Virginia Woolf vai trazer para a gente todas essas questões e vai apresentar para nós as suas problemáticas. Como escrever sem dinheiro, como escrever sem privacidade, como escrever sem liberdade. Aí ela vai criar uma personagem para si mesma. Ela começa dizendo aqui que chamem-me de Mary Beaton. Ela vai criar uma personagem e ela vai dar alguns passeios pela cidade, vai visitar uma biblioteca, lembrando que nessa época que mulheres não frequentavam bibliotecas, salvo convidadas por um homem, acompanhadas por um homem. E a Virginia Woolf vai começar a passear pelas prateleiras daquela biblioteca. Então a Virginia Woolf vai traçar pra gente aqui esse paralelo. O que a sociedade e os homens exigem e esperam das mulheres. Tá. E o que os homens, o imaginário dos homens, pensa sobre as mulheres quando eles estão escrevendo, quando o assunto é literatura. Aí ela vai trazer pra gente aqui que a realidade era uma, quando que o imaginário dos homens via em seus escritos mulheres independentes, mulheres fortes, mulheres poderosas, mulheres corajosas, mulheres dominadoras, mulheres de atitude, de decisão. E aí ela traz pra gente essas ambiguidades entre ficção e realidade, o que os homens pensavam e o que eles queriam. Ela traz pra gente aqui uma outra questão interessante, porque ela cria uma irmã fictícia para Shakespeare. Porque Shakespeare é Shakespeare, porque era homem. E se ele tivesse uma irmã, pensemos aqui, conjecturemos, que tivesse os mesmos talentos literários que Shakespeare, ou até mais, ou até maiores, será que ela seria reconhecida? Teria espaço? O que a opinião pública diria se Shakespeare tivesse uma irmã com os mesmos dotes literários ou até maiores que ele? E ela vai discorrendo essas ideias e trazendo pra gente essas reflexões. Claro que alguns pontos ultrapassados, né? Nós estamos aqui em 1920, mas alguns pontos bem interessantes que nos fazem pensar acerca das nossas escolhas, das nossas atitudes. Enfim, gente, é um livro que eu indico demais para vocês. Eu li o meu livro todo, eu rabisquei o meu livro, sabe? Ó, maravilhoso, favoritadíssimo. E eu aconselho demais, se você quer, se você gosta dessa temática e quer conhecer um pouco da Virginia Woolf, quer deslumbrar um pouco esse assunto, mulheres, literatura, vida financeira, leia Um Teto Todo Seu. O próximo, gente, que livro incrível, que livro maravilhoso. Viva como se estivesse de partida. Um relato otimista e emocionante do jornalista que sobreviveu à tragédia da Chapecoense, Rafael Enzel. Para quem não lembra, Rafael Enzel é esse moço aqui que sobreviveu à tragédia da Chapecoense, mas, salvo engano, um ano depois ele tem um infarto fulminante e vem a óbito, ele falece depois. Mas ele sobrevive a tempo de deixar essa joia da literatura. Gente, que livro incrível. Vou mostrar para vocês. Finíssimo, folhas amareladas, diagramação, tá? Ó, um caderno de fotos. Um livro extremamente emocionante, porque o Rafael, ele vai ver, ele tá dentro do avião, ele acorda no meio dos destroços, ele vê alguns sobreviventes ali com ele e ele vê outros que já tinham vindo a óbito, sabe? Então a história, a moral dessa história, o grande conselho é sobre a perspectiva de vida que muda automaticamente.
sabe? A capacidade de aproveitar os momentos, a capacidade de parar para olhar nos olhos, porque ele vai dizer que ele era uma pessoa sempre muito apressada, sempre correndo, ele não tinha tempo para conhecido, para estranho, não tinha tempo para ninguém, ele estava sempre preocupado com dinheiro, com trabalho, com coisas que tinha que fazer, tinha que comprar, tinha que conquistar, tinha que isso, tinha que aquilo. Ele disse que quando ele acorda no meio dos destroços e ele percebe, eu tive uma chance, eu tive uma oportunidade. Ele disse que isso vira uma chave na vida dele e ele passa a encarar a própria vida e ele passa a encarar as outras pessoas com uma nova perspectiva. Quando alguém parava para falar com ele, aquele momento ele começa a enxergar a vida dessa forma. Se alguém me chamasse, aquele momento era importante. Eu não vivia mais correndo. Os momentos eram importantes com um conhecido, com a família, com amigos ou com desconhecidos. Ele passou a encarar a vida de uma forma em que todos os momentos eram importantes. As pessoas eram importantes, o toque era importante, o olho no olho, o sorriso, sabe? Ele começa a ver isso de uma forma única e especial, sabe? Gente, eu não vou falar mais nada. Por favor, leiam esse livro. É um documento importantíssimo. Ainda bem que ele sobreviveu, ainda bem que ele escreveu essa maravilha que faz jus àquele ditado que os melhores perfumes vêm nos menores frascos. É isso, não vou falar mais nada não. O próximo, gente, é um livro que eu vou explicar para vocês por que eu não gravei resenha. Coincidentemente, eu tô aqui perto da estante. Eu li esse livro do C.S. Lewis, A Anatomia de um Luto, maravilhoso, favoritadíssimo. Eu falei assim, não, gente, eu vou gravar a resenha dele, mas primeiro eu quero ler o outro, que tem uma temática ali que eu acho que se equipara bem, e eu quero me aprofundar mais sobre essa questão da dor, o que Lewis pensa sobre isso. E aí eu coloquei na meta para esse ano o problema da dor. Gente, eu abandonei esse livro, eu já falei com vocês, né? Eu abandonei esse livro porque ele começa trazendo pra gente umas linhas de raciocínio interessantes, mas parece que ele raciocina tanto e pensa tanto que em alguns momentos eu achei ele um tanto que prolixo, em algum momento eu vou reler, vou tentar reler, mas eu abandonei esse livro. Eu até entendi ali um pouco do raciocínio que ele quis apresentar, mas eu abandonei. E como eu estava querendo gravar a resenha a partir das duas leituras, acabou que eu não gravei essa resenha. Mas aqui nós temos o seguinte, gente. O Lewis, ele era ateu, né? O autor das Crônicas de Nárnia. Ele era ateu, a gente sabe muito bem disso, ele sempre falou sobre isso em seus escritos, em suas narrativas. Mas em um determinado momento da vida dele, ele descobre a fé. Ele é alcançado pela fé. E de ateu ele se transforma em defensor do Evangelho, de Jesus Cristo. Suas narrativas demonstram isso muito bem. Num determinado momento da vida, Lewis e Ellen, aqui inclusive Lewis ele vai ser chamado em alguns momentos de Jack, e a esposa dele, a Ellen, ele vai denominar por H, apenas H. Eles se conhecem. Desenvolve-se uma amizade, porque ela é uma estudiosa, ela é inteligentíssima, ela é leitora voraz, tanto quanto ele. Ela tem ali uma capacidade de inteligência, de observação muito aguçadas, e isso chama, a inteligência de um chama a atenção do outro. São pessoas muito inteligentes, são intelectuais. E um é atraído pelo outro, a princípio, amigavelmente por isso. E depois eles vão estabelecer um relacionamento. A princípio eles relutam e tal, mas os amigos estão ali, já estão vendo o que está acontecendo e eles começam esse relacionamento. Eles se casam, inclusive eles se casam no hospital, porque ela vai ficar doente. Depois ela se recupera e... Só que ela falece. Ela tem uma remissão, mas ela falece. E a anatomia de um luto
é uma espécie de diário do C.S. Lewis, onde ele vai rasgar pra gente aqui todas as suas intimidades emocionais, intelectuais e religiosas. Em alguns momentos aqui, Lewis vai aparecer bem revoltado e ele vai dizer pra gente que quase desacreditou de tudo. Porque quando ele abraça a fé, ele acredita no lado bonito da fé, no lado em que tudo vai ficar bem, no lado, no romantismo da fé, vamos dizer assim, em que todas as perguntas terão respostas, onde todos os problemas serão solucionados. Só que quando a esposa falece e ele descobre o amor, sabe o que é o amor a partir desse relacionamento? Ele descobre um outro lado da vida. Gente, Lewis aqui, ele vai rasgar a sua alma e o seu coração, não só como intelectual, como homem, como marido, como viúvo. Ele rasga pra gente aqui as suas emoções de forma única e nunca vi. Eu nunca li nada tão intenso do Lewis como nesse livrinho aqui, ó. Sobre aquilo que pensa, sobre aquilo que sente, sobre suas perspectivas de vida. E ele quase perde a fé. E ele quase volta ao ateísmo. E aí de forma muito pior, né? Porque ele voltaria uma pessoa revoltada. Mas aí ele começa a discorrer sobre o que é o sofrimento, o que é a dor, qual é o propósito da dor, porque tudo tem um propósito. Todas as coisas são estabelecidas a partir de um propósito. E ele começa a discorrer isso pra gente. E tem um momento que ele fala, eu preciso parar de escrever, porque senão eu não vou parar de escrever nunca. É um assunto, pra ele, na cabeça dele, seria infinito. E aí ele para, ele acha que ele já escreveu o suficiente, que ele já apresentou pontos de reflexão, nuances desses pensamentos de forma suficiente. Ele fala, eu preciso parar de escrever porque senão isso aqui será um assunto eterno. Eu não vou parar nunca. Mas o que ele escreve aqui, nesse livro de 105 páginas, é o suficiente para nos ensinar lições valiosíssimas sobre a vida, sobre a limitação humana, sobre a morte, sobre as perguntas sem resposta, sobre os problemas que não terão solução. Enfim, gente, eu não vou falar mais nada, porque eu quero muito que vocês leiam esse livro. Assim, eu não gravei essa resenha exatamente por isso. Aí eu fui procrastinando, e não gravei a resenha. Mas hoje eu tô aqui para indicar para vocês essa maravilha. E eu falei de 4 livros no vídeo de hoje e vou deixar esses 4 para uma parte 2, para esse vídeo não ficar enorme. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se não é inscrito, se inscreve, comenta, compartilha. Muito bem-vindo aos novos inscritos. Compra usando os meus links de associado da Amazon. Vou deixar todas as informações aqui embaixo e fixadas no primeiro comentário. Meu link geral da Amazon, tudo direitinho. Se você quiser apoiar o canal, vou deixar as informações aqui. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo e viva a vida!